Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, somos do Exposição Bíblica, sou pastor também da Igreja Batista Reformada de Brasília e diretor da FTRB, Faculdade Teológica Reformada de Brasília. Bom, o canal Exposição Bíblica nasceu em 2012 e ele faz parte do projeto do Exposição Bíblica, que gerou vários outros projetos, como a própria FTRB, o Centro de Pós do Seu Shed, o EAD e a Academia do Expositor. Acesse o nosso site academiadoexpositor.com.br. Lá você tem aula com Thomas Esco, Gilton Moraes, Michel Augusto, Wendel Mark Johnson, Luciano Paes Landim, Mr. Maia, Augusto Nicodemos e em breve teremos Daniel Charles Gomes e temos também na plataforma Emílio Garofalo, tá bom? Vamos lá então? Eu queria falar hoje sobre como pregar nas 3 cartas de João. Eu preciso ser bem sintético, eu não quero aqui dar um curso, porque eu tenho outros cursos que eu ministro, seja na FTRB ou na nossa plataforma, mas aqui eu trago insights importantes para a sua caminhada. Vamos lá, eu queria falar em 9 tópicos, como expor ou pregar nas 3 cartas de João. Tá? A primeira coisa eu sempre uso na introdução do sermão, eu trago alguma ilustração, ok? Talvez tem pessoas que já vão direto ao ponto, mas eu gosto de ilustrar porque a ilustração ela visa a clarear inicialmente, gerar o interesse e uma percepção inicial da ideia central do texto que você está pregando, né? Então é muito importante que você trabalhe isso. Não é essencial, mas na minha opinião é importante. Um exemplo clássico, por exemplo, na 2ª Epístola de João, versículo 10, que tem como ideia central a necessidade de não sermos hospitaleiros aos que promovem o erro, né? Aqueles pregadores itinerantes, aqueles falsos profetas itinerantes que negavam doutrinas essenciais da fé cristã. Então, a ideia central é essa, né? Não ser hospitaleiro aos que promovem o erro. Como é que eu poderia ilustrar na introdução essa ideia central? Um dos candidatos ao presbitério da nossa igreja, ele trouxe uma ilustração muito interessante. Ele falou que quando ele fez missões na Bahia, ele pregou o evangelho lá, mas em outra circunstância, passaram alguns homens fraudulentos e pregaram outro evangelho, né, quebrando toda a centralidade de Cristo. Então ele deu esse exemplo e que serve de ilustração para clarear um pouco a ideia central do texto para o ouvinte, né? Então eu achei muito interessante essa ilustração acerca da obra missionária, né? Quando ele se deslocou para fazer a obra missionária, pregando o evangelho, mas depois aquela comunidade recebeu homens fraudulentos e ele teve que voltar lá para pregar novamente o evangelho. E parece que essa dinâmica das cartas, né? Em algumas cartas a gente vai vendo Paulo sempre reforçando diante daquilo que as pessoas haviam ouvido, mas foram influenciadas negativamente posteriormente. A gente vê isso muito em Gálatas, né? Acerca dos judaizantes, né? Bom, segunda coisa, qual a doutrina você identifica no texto, né? Bom, é importante você fazer esse trabalho. Nem sempre a doutrina vai estar tão perceptível no versículo ou na perícope que você está pregando. Mas o contexto, a teologia bíblica que envolve aquele texto vai te ajudar a encontrar a doutrina. E é importante você identificar a doutrina nesse texto, porque embora nem todo o texto bíblico seja doutrinário, é o que diz Dan Doriani, a maior parte dos textos eles trazem implicações doutrinárias porque eles estão sempre dentro de um contexto
que tem fundamentos doutrinários para a nossa fé. Tá ok? Bom, um exemplo clássico aqui em 1 de João. 1 de João 2,29, que é a ideia central da primeira epístola. Então, estou trazendo aqui exemplos tanto da primeira, quanto da segunda, quanto da terceira. 1 de João 2,29, né? Tem como ideia central, né, a questão de nós, como chamados por Cristo, temos que crer na sua divindade e seguir os seus passos. Então, a ideia central do capítulo 2,29 de 1 de João é essa, tá ok? Então, qual é a doutrina ou as doutrinas que nós podemos extrair desse texto? Bom, eu extraí aqui inicialmente a doutrina da encarnação, né? Então, a doutrina que você extraiu desse texto vai ter um valor na hora de aplicar o texto, porque textos doutrinários, eles devem ser aplicados de forma a considerar alguns fatos importantíssimos que eu vou trazer daqui a pouco. Vamos lá. 3. Qual o método de interpretação? E, bom, para as 3 epístolas e na minha opinião, e na opinião de vários teólogos, o método clássico e que não vai te induzir a metodologias que desonram o Evangelho, é o método histórico-gramatical. Um método de interpretação que vai te ajudar como pregador a definir a Escritura Sagrada como a autoridade para o povo de Deus, que vai te ajudar a não negociar aquilo que você precisa fazer, ou seja, encontrar a intenção autoral naquele texto e aplicar para os dias de hoje. Então, essa simplicidade é muito importante. Não é ingenuidade. Alguns teólogos liberais falam que nós somos ingênuos. Não, não é ingenuidade. Não é sermos ingênuos. É sermos simples para o fim, a finalidade da proclamação de Cristo, que é a glória do Pai. Bom, a quarta questão que você precisa identificar quando você for pregar nas 3 epístolas, quais são as características desse gênero literário? As 3 epístolas de João estão encaixadas no gênero epístola, o gênero literário epistolar. E as cartas, como um todo, têm características predominantes. E uma característica predominante das cartas, como um todo, é a necessidade que temos de estar arraigados na fé. As cartas como um todo, incluindo as 3 cartas de João, têm também elementos apologéticos muito fortes, né? O combate a religiões e filosofias não cristãs, a luta contra a meritocracia versus o amor e graça. E essas cartas, incluindo as de João, elas iluminam o passado, ou seja, reconhece que Cristo não é irrelevante para a nossa fé, muito pelo contrário, ele está além do Cristo histórico, ou seja, ele ressuscitou, né? Ele percebe Jesus como humano e divino, que é o problema que envolve os falsos profetas, os falsos mestres em não reconhecer isso, e na primeira epístola de João nós vamos ver isso, né? Bom, essas cartas envolvem o presente, a necessidade que nós temos de sofrer os sofrimentos de Cristo, vivendo com gratidão, e essas cartas também envolvem o futuro, ou seja, a necessidade da nossa esperança ser alimentada com a volta, o retorno de Cristo Jesus. E, com certeza, existe uma lição de espiritualidade que envolve as cartas, que é a defesa da fé, juntamente com os desafios do cotidiano, ou seja, o indicativo da teologia conduz ao imperativo da ética cristã. Claro, levando em consideração que a gente tem que tomar cuidado com o legalismo e o antinomismo. Quinto lugar, quais os tópicos literários? Bom, quarto lugar eu falei qual o gênero literário. O gênero literário epistolar. Então, os gêneros literários possuem características específicas. O quinto tópico é quais são os tópicos literários que envolvem esse texto. Conteúdo, autor, data, destinatário, ocasião,
ênfases, tá ok? Sexto lugar, sexta consideração de como pregar nas 3 cartas de João você precisa também identificar as questões de teologia bíblica, né? A teologia bíblica vai te auxiliar a conectar as 3 cartas à cosmovisão cristã, criação, queda e redenção. E vai te ajudar a fazer a seguinte pergunta: qual o sentido do texto à luz de todo o cânon, de toda a Escritura? Isto é, à luz da obra de Cristo na cruz e de seu retorno prometido, né? Quais conexões com outros lugares na Bíblia, levando em consideração a teologia histórica redentiva? Bom, sétimo lugar, nessas 3 cartas de João, é importante você entender o tema de cada uma delas. E quando a gente compreende o tema de cada uma dessas cartas, a gente vai encontrar um conectivo muito interessante. Bom, em 1 de João, o tema da primeira carta de João é: os chamados por Cristo devem crer na sua divindade e seguir os passos do Senhor. Ao passo que a segunda carta tem como tema o não ser hospitaleiro aos que promovem o erro. E na terceira carta, nós já temos aqui uma atitude positiva, ou seja, você precisa ser hospitaleiro aos que promovem a verdade, que é o contexto lá de Diótrefes, né? Lá na terceira carta de João, que não era hospitaleiro aos que promoviam a verdade. Então, a primeira carta ela traz um arcabouço maior acerca da nossa crença na divindade de Cristo. A segunda carta ela já fecha a seguinte questão: não sejam hospitaleiros aos que negam essas doutrinas, que são basilares da nossa fé, fundamentais, que 1 de João destacou com mais veemência. Na terceira carta, ela já vai dar uma inversão. Olha, por outro lado, seja hospitaleiro aos que promovem a verdade. Tá ok? Essa ligação é muito interessante porque vai te ajudar a criar conectivos na hora de você expor o texto para o povo, para os ouvintes. Oitavo lugar, como aplicar as três epístolas. Bom, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer texto bíblico, você deve considerar 4 questões na aplicação. Ou seja, o que eu devo fazer, quem eu devo ser, ou seja, a minha identidade é construída com base de Cristo Jesus, a proclamação me leva a ser construído, a me tornar a imagem e semelhança dele, e a nossa identidade deve ser discernida em relação ao mundo, à sociedade e à cultura atual. Então, esses 4 pontos são basilares. Mas aqui, nas cartas de João, nós vamos identificar fatores doutrinários muito fortes. Muito fortes. Né? Então, são textos doutrinários. São textos que vão tratar da divindade de Cristo, da encarnação de Cristo, que vão mexer na essência do Evangelho. Né? Então, 3 perguntas importantes quando você se depara com textos doutrinários. A primeira pergunta é: como isso fala a nossa mente? O Dan Doriani nos ajuda nesse aspecto aqui. Como isso fala a nossa mente? Ou seja, em que nós devemos crer? Nós temos que crer que Jesus veio em carne, que Jesus é divino. O que nós temos que rejeitar? Nós precisamos rejeitar os que rejeitam essas doutrinas. Nós não podemos ser hospitaleiros a essas pessoas, como a lição basilar do texto de 2 de João. Né? E em que nós devemos estar atentos? A essa realidade. Né? 2. Como isso fala o coração? Né? Bom, a doutrina é verdadeira. Então ela deve produzir um efeito prático que nos encoraja no dia a dia. Como o fato de estarmos diante de um Cristo encarnado, que ao mesmo tempo é Deus e é homem, como isso nos encoraja para a vida, no sentido de que, de fato, aquele que nos salvou, ele
enfrentou na sua própria carne toda a injustiça, o desmerecimento, para que nós fôssemos alcançados pela justiça dele e assim sendo Deus nos alcançasse. E o efeito prático disso é vivermos para a glória de Deus, é podermos descansar num Deus que conhece as nossas dores, porque ele viveu, ele encarnou, ele se identificou conosco, e mesmo porque se ele não tivesse se identificado conosco, jamais ele poderia nos salvar, ele não poderia fazer isso. Então nós estamos diante de um Deus que é misericordioso, que conhece o nosso sofrimento, porque ele se fez carne por nós e teve na própria carne toda a consequência do nosso pecado em Adão. Ok? E como isso afeta nossas atitudes e nossa fala? Né? Então, os textos doutrinários eles têm características específicas na hora de aplicar. Então, leve em consideração essas questões e com certeza você vai fazer uma boa exposição. E em último lugar, a ponte final cristocêntrica. Um exemplo está na ponte que eu fiz, por exemplo, em 1 de João. A 1 de João, a ideia central no capítulo 2, 29, que eu expus como exemplo para você aqui, é de que nós fomos chamados a crer na divindade de Cristo e seguir os seus passos. Sendo assim, em último lugar, eu faço uma ponte cristocêntrica final, até mesmo para reforçar mais o fator cristocêntrico e lembrar que nossa audiência não possui somente crentes, mas também descrentes. E que tanto crentes e descrentes precisam ouvir o Evangelho, mas os descrentes precisam entender e precisam ser captados no tocante à ira de Deus e à graça de Jesus Cristo como suficiente para a nossa salvação, recebida pela fé. Então nós acreditamos que só pela fé em Cristo, no mérito de Cristo, que nós vamos ter alguma aceitação pelo Pai. Então essa ponte cristocêntrica final é muito importante para que você consiga amarrar, amarrar e cortar todas as arestas possíveis que possa ser gerada na mente do ouvinte no tocante à centralidade do Evangelho exposto através daquele texto, tá bom? Bom, gente, não quis ser exaustivo, trouxe algumas dicas. Fica aí esse vídeo, que Deus possa te abençoar e te guardar. Um abraço para você, até a próxima. Se inscreva no nosso canal, deixe um like, ative o sino. Nos encontramos na próxima. Tchau, tchau.